Olá, bem-vindo ao nosso tempo de conversa do Evangelho, que eu gosto de chamar aqui para a nossa conversa nesse assunto, o Evangelho Bruto. O que é o Evangelho Bruto? Talvez você tenha lido essa palavra dizendo assim, que frase, né, mais interessante é essa ou estranha? Mas quando eu penso em algo bruto, eu lembro logo de uma pedra preciosa quando ela é tirada da terra. E quando ela é tirada da terra, a gente pega no estado cru. Aparentemente ela é até feia, mas quando as pessoas trabalham nessa pedra, ela fica bonita. E quando eu pensei sobre o Evangelho Bruto, eu pensei o Evangelho Cru, aquele que Deus tem preparado para nós e que hoje em dia as pessoas estão diluindo tanto, estão deixando muito brilhante a praticamente de se tornar quase sem efeito. Esse Evangelho hoje que nós encontramos na maioria das vezes sendo divulgado, sendo pregado, é o Evangelho dos shows, é o Evangelho das conferências. Hoje, nesse tempo de vídeos todos aí, nós estamos vendo muita palha sem nenhum conteúdo, autoajuda, nós estamos vendo shows musicais em lugar de adoração, em espírito e em verdade, que só brota de um coração que nasceu de novo, que está regenerado pela palavra de Deus. Nós vemos tudo isso. Nós vemos pregadores que hoje estão mais para stand-ups do que para expositores do Evangelho. E tudo isso tem diluído, tem feito as pessoas ouvirem a ponto de não mais escutarem. O Evangelho na sua mensagem perdeu poder. E eu acredito que é necessário a gente parar um pouquinho para pensar naquilo que tem verdadeira significância para a nossa vida, aquilo que Deus deu através da sua cruz, e através da sua cruz fez com que nós fôssemos salvos, que nós fôssemos homens e mulheres que nasceram de novo através do Evangelho Bruto. O que é o Evangelho Bruto? É aquele que mostra Jesus Cristo, que veio antes da fundação do mundo, é aquele que veio caminhar e se encarnar entre nós, que morreu numa morte cruel, que não era a morte que ele merecia, mas era a morte que eu merecia, e depois ressuscitou naquele túmulo e deixou o túmulo vazio, deu cabo da morte e me fez renascer juntamente com ele. É o Evangelho onde ele acaba com minha vida para dar a sua vida para mim. É o Evangelho que me fez ressuscitar juntamente com ele. Este é o Evangelho bruto, que tem poder para salvar as pessoas, que tem poder para nos fazer suficientemente homens e mulheres que têm no sangue o próprio sangue de Jesus Cristo, porque ele veio dar a sua vida para que nós pudéssemos vivê-la. Sobre este Evangelho que nós conversaremos sobre quando vem nesse assunto e que nós vamos colocar para conversar Evangelho Bruto aqui neste lugar mesmo, neste canal, que você reflita comigo. Bom é a gente conversar sobre esse assunto, refletir e saber da sua importância, do seu poder. Como diz o apóstolo Paulo, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. A palavra de Deus diz no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20, esse versículo muito importante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo,
porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O Evangelho de Jesus Cristo não foi um acidente de percurso. Não foi algo que Deus fez e no meio do caminho ele achou que tinha que remediar a situação da humanidade que caiu no pecado e foi desfacelada. Foi uma situação rebelde que deixou a fonte da vida para viver pela própria vida falida, sem o poder de Deus. O Evangelho, ele é aquele Evangelho que foi pensado antes que o mundo fosse mundo, que gente fosse gente, que criação fosse criação. A cruz de Cristo, ela é um assunto que vem muito antes da criação. Ela faz parte dos planos originais, dos decretos que Deus tinha feito antes que fosse o mundo pensado, porque ele teve origem na Trindade. Quando é que a Trindade teve origem? No tempo cronológico? Nunca. A Trindade sempre foi, sempre é e ela sempre será. Então a cruz pensada na Trindade não foi um incidente de percurso. Ela não se trata de um paliativo com o fim de reparar um desastre que aconteceu inesperadamente. Não foi nada disso. Deus não faz improvisações. Nós somos pessoas do improviso. Deus não tem improviso. Improviso temos nós. Ele tem calculado todos os seus atos e os seus atos foram calculados na Trindade. Porque a cruz não é uma remediação que Deus fez, tampouco um fenômeno criado pelo ser humano. A cruz não é um acidente de nenhum jeito na vida de Jesus, na vida da humanidade, porque ela foi determinada antes da criação do mundo, na pré-criação e pré-história do universo, no laboratório de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro, quando falou aqui para nós na Bíblia, na sua palavra, ele diz assim que o sangue de Cristo foi conhecido antes do fim dos tempos por amor de nós. Quem era o ser humano? O que o ser humano podia fazer? Qual seria a sua reação à criação? Em um Deus que criou a cada um de nós com arbítrio, ele deixou já para que o ser humano fosse a sua imagem e semelhança com suas decisões, porém nas suas decisões ele já havia pensado na cruz como um remédio, o remédio feito para que nós possamos ser curados caso fôssemos submetidos à doença do pecado. A morte de Jesus Cristo foi o golpe extraordinário no império do pecado, no império do diabo, e ele veio para assumir a causa do pecador que poderia se submeter ao pecado e morrer no seu benefício. Então a sua morte era em favor do pecador, e como pecador nós somos aqueles que necessitávamos desta cruz antes da fundação do mundo. Veja como é perfeita a obra de Deus na cruz. A cruz de Cristo foi providenciada para isso. Da mesma forma que a justiça de Deus fosse completa e satisfeita, assim também fez com que a misericórdia e a graça caísse sobre as mesmas pessoas através da cruz de Jesus Cristo. Deus não é considerado injusto, porém justo na sua justiça, e sem desconsiderar a sua misericórdia e sua graça em favor dos pecadores. A obra de Deus na cruz foi completa. Hoje nós temos esse tempo de pandemia, de gripe, de coronavírus, e nós estamos buscando a vacina contra a doença. Não sei quando isso vai acontecer, esperamos que seja muito breve, mas estão aí buscando a cura para a doença. No Evangelho, o remédio veio antes da doença.
antes do pecado, antes do ser humano se chafurdar contra a palavra de Deus, sua vontade, porque queira você ou não, você foi criado para viver com Deus, para viver na sua presença, e no momento em que aconteceu esse distanciamento, todos morrem. Morrem moralmente, morrem espiritualmente, morrem fisicamente. Mas no Evangelho, o remédio já foi feito antes da doença. Antes que o pecado matasse a humanidade, já havia a vacina, que era a cruz de Jesus Cristo, feita antes da fundação do mundo, na pré-história, para que possamos ser salvos e abençoados com vida eterna e com paz. Que coisa boa é essa crença, essa fé, essa vida no Evangelho. Você não acha? Eu acho espetacular. Viver com Jesus é viver misturado na eternidade e no Evangelho. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todas as pessoas para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todas as pessoas para a justificação que dá vida. Essa é a palavra de Deus que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, da nossa vida e necessidade de Jesus Cristo, porque ele veio para salvar. Se Adão veio e pecou e a morte e o pecado passou a todas as pessoas por ato de uma só pessoa, Jesus, ele veio para a salvação de todos nós. É única, ela é suficiente para nós. Por isso não há qualquer indício na história da crucificação de Cristo como um evento simplesmente humano ou uma remediação da parte de Deus, porque ele veio como uma obra perfeita. Jesus ele foi crucificado pela ordem expressa de Deus antes da fundação do mundo, a fim de sentenciar juntamente com Jesus Cristo toda a humanidade. E a crucificação de Cristo foi decretada nos céus antes dos tempos, antes da história, na plenitude de tudo. Eu gosto de um comentarista que tem até uma Bíblia famosa, Matthew Henry. Ele, no seu comentário, ele fala assim: Deus nunca precisa mudar os seus conselhos. Não há remediação da parte de Deus. O que ele fez, está feito. O seu propósito é para sempre. E ele tem tudo na sua arquitetura do universo, na sua arquitetura da humanidade. Já estava tudo prevista para a criação do ser humano e a salvação do ser humano, caso ele pecasse. E esse ato de justiça de Deus é fundamental, porque a ofensa de Adão recaiu sobre todas as pessoas. E este único ato de justiça de Cristo, que pela graça foi executado naquela cruz em favor de todos nós, para que todo aquele que crê possa receber a justificação que veio daquela cruz. Então, somente um Deus justo poderia, da mesma forma, providenciar um remédio capaz de salvar as pessoas do seu pecado, sem desconsiderar a sua justiça e nem abandonar a sua misericórdia. Gosto de alguém que escreveu de forma tão preciosa para nós, que fala assim que muito antes da enfermidade ele já havia providenciado a medicação. O Cordeiro de Deus foi imolado muito antes que o pecado tivesse sido instaurado. A salvação precede a queda. No Evangelho, a cura vem antes da doença. Olha, Jesus é maravilhoso. Nós precisamos a cada dia tomar posse da sua palavra, que é suficiente para dar vida ao ser humano, salvar o ser humano
E não tem nada mais poderoso do que este evangelho. Ele, no seu estado bruto, ele é suficiente para tornar-nos filhos e filhas de Deus, co-herdeiros com Cristo de toda a sua riqueza, e saber que a graça de Deus é maravilhosa e ela veio nos alcançar, nos abençoar, nos tirar do pecado e da morte para vivermos a sua vida. Não é mais a minha vida, mas a vida de Cristo. Eu estava aqui pensando na minha herança, como diz lá no texto que nós lemos de 1 Pedro, que nós não somos mais da natureza que recebemos da herança dos nossos pais. Hoje nós podemos deixar tudo de lado, aquela herança carnal, espiritualmente perdida, para vivermos a vida de Jesus Cristo. Muitos de nós estamos perdidos em nossas crises, no desânimo, numa personalidade estressada, numa personalidade depressiva. Mas você tem que saber, e eu também, e não só saber, crer que em Cristo Jesus você tem uma nova realidade, porque a vida dele agora corre em nossas veias, em nossa vida espiritual, porque todo aquele que nasceu de novo, nasceu de uma nova vida e é a vida de Cristo. Tome posse desse evangelho. Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Deus abençoe. Vamos continuar nessa caminhada, conquistando conhecimento para buscar o poder do evangelho puro de Jesus Cristo naquela cruz.